Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do seu podcast Campo Político e Bola. O seu podcast que relaciona o futebol com questões da sociedade, política e os mais variados temas dentro das ciências humanas. Aqui quem vos fala é Emerson da Silva Folherini, professor de História, pseudo-jogador de rugby, gremista, acima de tudo gremista, como dizia meu falecido vô, quanto mais o Grêmio perde, mais gremista eu sou. Esse é o único recado que eu tenho para dizer hoje. Quanto mais o Grêmio perde, mais gremista eu sou. Hoje, gurizada, falei do meu vô, me lembra tem a ver com o episódio que a gente vai fazer hoje. Nostalgia. É muito comum, quando a gente se depara nas redes sociais, né, a gente vê páginas com fotos, vídeos, com lances, entrevistas de jogos de futebol dos anos 1980, 1990 ou mesmo de antes, né? Há inúmeras, assim, né? Se fôssemos quantificar, ficaria até difícil, né? Muitas vezes abrimos os comentários e vemos: esse era o futebol que era bom, né? E não esse que a gente tem hoje em dia. Não. Vamos ser sinceros, né? Pensando no caso do Brasil, vivemos, inegavelmente, um momento de crise futebolesca, né? E, de certa forma, se liga aí com o que a gente vem debatendo nos últimos podcasts, né? Mas que acaba, às vezes, encontrando nesse passado um alento. Acaba encontrando nesse passado uma forma aí de conforto, digamos assim, né? A questão aqui é que essa nostalgia, ela pode ter várias faces. Algumas faces potentes, que seriam interessantes para a gente pensar no presente. Algumas faces que são puro saudosismo, ou às vezes até mesmo a criação de um passado que não foi, e uma outra que é perigosa. Mas, pois bem, isso a gente vai entrar mais à frente no episódio. Se você está caindo aqui pela primeira vez, cabe aqui uma breve apresentação da nossa banca fixa. Te apresenta aí para o nosso público Luiz Miguel. Luiz Miguel! Opa, então bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve no planeta Terra. Eu sou Luiz Miguel, graduando do curso de licenciatura em Filosofia, corintiano, né? Dado a ênfase do Emerson em dizer que é gremista, corintiano e antifa. Ganhar ou perder, mas sempre com democracia direta. É isso aí. Pois bem, além do Luiz Miguel, nós temos nosso outro membro aqui na mesa, nosso outro membro fixo, o nosso querido Michel Brito. Se apresenta aí pra gurizada, Michel. Olá a todos os ouvintes, pessoas que acompanham o nosso podcast de qualquer lugar do globo terrestre. Eu me chamo Michel Brito, eu sou um corintianista nas horas vagas e corintiano em todo o resto do tempo, pseudociclista, adepto à porrada e fascista e aspirante a geógrafo. Antes de passar a bola para a sequência no que a gente vai debater aqui, gostaria de ressaltar, né? O que uma semana de Grenal não faz com o nosso apresentador, né? E outra, extremamente importante, é o fato do Luiz ter destacado a democracia direta. Sempre importante, inclusive, né? Talvez em algum momento a gente até discuta, né? Talvez não haja uma forma de existir uma democracia que não seja uma democracia direta. Mas, pois bem, em algum momento a gente vai falar sobre isso e a gente vai passar sobre esse assunto. Primeiramente, antes da gente entrar aqui no nosso tema, cabe aqui o nosso tradicional giro alternativo da rodada. Giro alternativo da rodada. Bem, o giro de resultados alternativos dessa semana, né, tá um pouco mais longo, passa bastante por resultados de estadual, passa por um resultado aí que tem a ver com o Michel que fez uma lembrança aí, né, no último episódio, do Olímpico, do Corinthians. Somos um resultado alternativo, vocês já até devem saber do que eu estou falando. Pois bem, vamos começar por esses resultados de estadual. Nesse final de semana, o Atlético de Alagoinhas venceu por 1-0 o Barcelona de Ilhéus, no Campeonato Baiano. Esse resultado fez com que o Atlético de Alagoinhas não caísse para a segunda divisão do Campeonato Baiano. Qual que é a importância desse jogo? A importância desse jogo é a seguinte, gurizada. O Atlético de Alagoinhas foi campeão baiano em 2021 e 2022, né? E então foi uma vitória aí emocionante que evitou a queda
de um time que recentemente foi bicampeão baiano, né? Lembrando que o Vitória, que agora conseguiu voltar para a primeira divisão, vinha em crise há muitos anos já, inclusive não conseguindo chegar nas finais dos últimos campeonatos baianos. Outro resultado de estadual que é importante também vai para um outro lado. Foi Novo Hamburgo 0, Caxias 1 pelo Campeonato Gaúcho, que levou ao rebaixamento do Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, último clube antes do Grêmio, agora ser campeão gaúcho lá em 2017, né? O Grêmio é o atual hexa, né? Campeão gaúcho. E em 2017 o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho em cima do Internacional, depois de ter eliminado o Grêmio nas semifinais, né? Então, um clube que caiu pra segunda divisão, uma combinação ali de resultados malucos, né? Até quem tava caindo originalmente era o Avenida, mas qualquer gol que desse ou no jogo da Avenida, ou no jogo do Ipiranga, ou no jogo do Novo Hamburgo mudaria isso, e o gol do Caxias acabou salvando, né? O Avenida, que empatou em 0x0 com o São José, e o Ipiranga, que também empatou em 0x0 com o Brasil de Pelotas. É um resultado aí pra gente analisar. Outro resultado interessante também é São Raimundo 0, Parintins 2 pelo Campeonato Amazonense aí na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Amazonense. Por que eu tô colocando esse resultado como um resultado interessante, né? Todo mundo sabe da tradição de São Raimundo, com um dos maiores clubes do estado do Amazonas. É que o Parintins hoje, ele é o líder, né, da tabela geral do Campeonato Amazonense, né? Então, todo mundo tá acostumado a pensar na festa de Parintins, né? No boi caprichoso garantido. Então a gente tem o clube, né, se destacando no Campeonato Amazonense desse ano. Outro resultado que chama atenção é Maracanã 2, Floresta 0 pelo Campeonato Cearense, que vai fazer com que o Maracanã, né, equipe lá do estado do Ceará, jogue contra o Fortaleza nas semifinais do Campeonato Cearense. E por fim, aquele resultado dedicado especialmente ao Michel, né? Por mais que o Luiz seja corintiano também, mas é dedicado especialmente ao Michel, pela lembrança que ele fez nas últimas efemérides, que é Inter de Limeira 2 e Ituano 0. Resultado que fez com que a Inter de Limeira se classificasse para as finais do Campeonato Paulista, eliminasse o Corinthians da possibilidade de jogar as finais do Campeonato Paulista, e de quebra, pela combinação de resultados, ajudou com que a Lusa conseguisse aí escapar não, minto, a Lusa escapou da luta contra a segunda divisão por mérito próprio, mas garantiu com que a Lusa conseguisse jogar, né, as quartas de final do Campeonato Paulista. Se o Ituano ganhasse da Inter de Limeira, o Ituano ia 9, na última rodada ainda poderia tirar a vaga da Lusa, e bem, a Lusa agora vai jogar a Série D do ano que vem, em 2025, a Lusa que está sem Série Nacional desde 2021, uma grande vitória aí para a Portuguesa, né, que a gente sabe vem se reconstruindo nos últimos anos, passou por situações muito complexas. Para além desses resultados, eu queria chamar a atenção para outros dois. Um é um jogo do Campeonato Escocês, Heart of Midlothian, acredito que seja assim que se pronuncia, provavelmente falei errado. 2, Celtic 0. Por que esse resultado é importante? Porque todo mundo sabe o Campeonato Escocês, né? Por mais que na Escócia a gente também tem Aberdeen, clube de onde saiu Sir Alex Ferguson, né, histórico treinador do Manchester United, basicamente Celtic Rangers, né? Tanto isso que o Rangers chegou a basicamente deixar de existir, voltou, e quando voltou já foi campeão, e agora é o atual líder do campeonato escocês. Se o Celtic ganhasse do Heart, voltaria à liderança, o que não aconteceu. Rangers continua na frente, né? É um campeonato muito interessante. Destaque aí para Green Brigade, torcida do Celtic, uma das mais engajadas em defesa do povo palestino no continente europeu. Tem aí o nosso apreço e o nosso gosto, ao contrário de certos clubes que hoje em dia só sabem fazer camiseta antifascista para vender como peça de marketing. E por fim, um jogo que para nós representa muito, porque é a vitória de um clube contra, digamos assim, seu ex-eu. Como assim? O AFC Wimbledon ganhou de 1-0 do MK Dons. O que tem de interessante nesse jogo? O Wimbledon é no clube do sul de Londres, que no início dos anos 2000 foi vendido. E nessa venda, né, o clube foi levado para uma cidade a 90 quilômetros do sul de Londres. E foi rebatizado como Milton Keynes Dons, o que fez com que a torcida ficasse muito indignada, etc, etc. Uma situação absurda e tal.
que fez com que o UFC Wimbledon fosse refundado. Começando das últimas divisões, chegou à mesma divisão que o antigo UFC Wimbledon, o atual MK Dons, e nesse final de semana teve uma vitória histórica do Wimbledon sobre o MK Dons, que simbolicamente, não só simbolicamente, mas materialmente falando também, é algo muito bonito de se ver. Pois bem, esses são os resultados do giro alternativo dessa rodada. Pois bem, a primeiro ponto aqui que eu acho que cabe a gente começar a falar, né, pensando essa ideia da nostalgia, porque, né, eu acredito, né, que boa parte das pessoas que nos ouvem hoje, né, e que de alguma forma tem alguma relação com futebol, essa relação, ela não começa apenas com uma relação com o presente, né, mas sim uma relação também com o passado, seja dos nossos clubes ou seja da própria ideia do futebol, né. Comentei anteriormente sobre meu avô, né, eu, como vocês sabem, eu sou gremista, né, boa parte toda a minha família, parte do pai é gremista, e quando eu era criança eu tinha costume de sentar, conversar com meu avô, e lembro nitidamente, assim, dele falando sobre o Grêmio campeão 12 vezes do Campeonato Gaúcho em 13 anos, né, de jogadores como Babá, Joãozinho, Everaldo, Ayrton Pavilhão, né, Milton Coelho, enfim, Gessi, figuras que figuram no panteão de grandes jogadores da história do Grêmio, né, e lembro das histórias dele falando, de como que quando estava trabalhando no campo, no interior do Rio Grande do Sul, escutava pelo rádio de bandas curtas lá os jogos do Cruzeiro, do Tostão, né, do Santos, do Pelé, né, de como aquilo era marcante, né, de como aquilo era um acontecimento, né, da seleção brasileira de 1962, do Amarildo Possesso, né, então, de certa maneira, o passado, a forma como a gente se relaciona com o passado do futebol, ela acaba ajudando a construir a nossa ideia de paixão pelo esporte. Por mais que muitas vezes esse passado seja um passado que, obviamente, a gente não viveu, né? Eu nasci em 1994, né? Muito tempo depois dos jogos que meu avô escutou, ou mesmo por alguma ocasião conseguiu até ver no estádio, um ou outro, né? Mas o passado aí tá sempre presente. Só que esse passado ele pode se manifestar de várias maneiras, né? Como eu disse. Uma expressão que é muito comum nas torcidas e que eu acho que tem a ver com essa relação do futebol com o passado, com essa ideia de nostalgia, é a ideia do não ao futebol moderno. A gente já pincelou aqui, em alguns momentos, que essa ideia de não ao futebol moderno, ela pode ter dois lados, né? Um progressista e o outro que beira, inclusive, ideias fascistas. Mas daí eu já lanço pro Luiz a pergunta: que moderno é esse que o futebol é contra? Aliás, contra que futebol moderno é esse que a gente é contra e que, de certa forma, essa nostalgia de passado acaba alimentando aí a gente, Luiz? Bom, perfeito. Eu acho que, assim, para começar, eu gosto vamos definir os termos aqui, né? Então, o tema e o nome do episódio é nostalgia, né? E nostalgia, embora seja uma palavra pra gente, eu gosto de buscar a origem da etimologia da palavra, né? Nostalgia é um neologismo produzido lá na Grécia Antiga, de duas palavras. Vocês vão perdoar o meu grego enferrujado, né? Eu vou citar aqui no português mesmo. Que a palavra nostos significa algo como lugar, ou casa, ou lar, tem esse sentido. E a outra palavra é algos, que vai significar algo como dor ou angústia. E nesse sentido, esse neologismo ele vai se referir a um sentimento de perda e de um afastamento meio que irreconciliável com o lar, com a sua terra natal, digamos, né? Das pessoas que iam para a guerra e tudo mais. Então era um sentimento nesse sentido, de um afastamento do seu lar, do seu lugar, digamos, né? Daquele lugar onde você possui um certo pertencimento. Tá, só que hoje o termo nostalgia ele tem outros sentidos, outras significações, né? Hoje a gente pensa nostalgia mais num sentido, como o Emerson já falou, no sentido temporal, né? De relacioná-lo com o passado. Só que ele tem um sentido temporal e espacial ao mesmo tempo, né? Eu acredito que essas coisas estão interligadas e, na minha interpretação, assim, ela vai na mesma pegada, né? É um passado que já não está mais acessível à nossa experiência. Então são lugares, são situações, são pessoas em que a gente não consegue mais experienciar, né, fisicamente, ou seja, falar com os nossos avós, ou com os nossos amigos, ou estar naqueles lugares que significam alguma coisa pra gente.
e que a gente acessa pela memória, né? Então, a gente tem, e aí que é curioso, e a ambiguidade entra aí também. A gente tem um certo sentimento de perda, de um certo afastamento que a gente não consegue recuperar mais, mas ao mesmo tempo a gente tem uma noção de prazer em experienciar a nostalgia, que é algo próprio da nossa época daí. Justamente na medida de poder revisitar esses lugares por meio da memória. Então a gente tem um recurso, né, até cognitivo e enfim, de poder de revivenciar essas situações, seja do ponto de vista individual, e daí das experiências do Emerson, do Michel, do Luiz e de quem está ouvindo, ou até mesmo coletivo, e daí isso inclui a nossa família, inclui os nossos amigos, inclui a nossa comunidade, então também tem uma certa noção de pertencimento. Só que aí tem uma coisa que o Emerson falou, e daí já para responder a pergunta dele também, né, que do ponto de vista político também tem ambiguidade. E eu acho que a ambiguidade é o grande, acho que o centro do episódio, eu acho que vai ser, né? Não, tomemos a imagem dessa até de contraditório. Que é o seguinte, a nostalgia ela também tem ela funciona como um elemento de formação da nossa própria identidade, né? Justamente por ter acesso às nossas vivências, à nossa experiência, e ela ajuda com que a gente, digamos, se localize no mundo, né? E ela pode ter um sentido numa discussão mais política e talvez ideológico conservador e até mesmo reacionário, né, como o Emerson pontuou, porque ela pode ser vivenciada como uma forma de escapismo e negação do mundo e do tempo atual, né? Especialmente em relação a mudanças que estão acontecendo. Então, está acontecendo algumas mudanças, sobretudo do ponto de vista assim, moral, de coisas conflitantes do ponto de vista moral. É muito comum que as pessoas falem, lá no meu tempo era melhor, ou tinha que voltar a ser como era. Então você tem uma experiência nostálgica meio conservadora, de conservação e, em alguns casos mais extremos, de uma certa reação a uma mudança que está acontecendo que você não concorda e você quer reestabelecer uma ordem, né? Política, de valores, enfim. E essa ideia ela sempre tem elementos de unidade, de homogeneidade, de autenticidade de algo, né? E isso acaba produzindo idealizações do passado, né? Que é algo talvez central assim na ideologia fascista, um dos elementos talvez. Por outro lado, na experiência nostálgica ela pode ter bons frutos também, né? Se ela for vivenciada a partir de uma dimensão de partilha, né? Acho que se a gente pensar a nostalgia como um meio de partilha de memórias individuais e coletivas, naquele sentido de possibilitar um certo estabelecimento de diversidade e de participação dessas pessoas, eu acho que ela pode trazer algumas coisas interessantes. Porque daí, nesse caso, a nostalgia ela não precisa ser necessariamente uma relação com as nossas experiências pessoais, vivenciadas em outro tempo. Mas a nostalgia ela pode ser um local de encontro daí, entre os diferentes, né, entre diferentes sujeitos. E ser um modo de experienciar outras existências, outros modos de estar no mundo. Bom, tudo isso que eu falei tem a ver com o futebol moderno. Porque quando a gente brada contra o futebol moderno, ele também tem essa ambiguidade. Quando a gente fala contra o futebol moderno, pelo menos eu acredito que nós três aqui vamos concordar, a gente está falando contra o futebol negócio, contra a mercantilização do esporte, contra um tolhimento do ato de torcer, do ato de participação dos torcedores, e não num sentido que que às vezes passa até despercebido, de uma certa, digamos, um certo retorno ao passado e a alguns valores que eram normativos em sociedades anteriores à nossa, como uma forma de restabelecimento deles. Então, normalizar certos comportamentos homofóbicos, machistas, racistas, que, infelizmente, eram comuns e eram tomados como comportamentos normais no passado, como se eles fossem bons, né? Como se a gente não pode idealizar esse tipo de coisa. Então, contra o futebol moderno tem essas duas dinâmicas que eu acho que a gente tem que ter uma certa distância assim, para perceber onde a gente está pisando, né? É uma linha bem tênue e eu acho que por isso que eu achei que era interessante então precisar o termo, né? Para a gente poder discutir e não cair num debate assim meio conservador assim da parada. Aí já passa a bola pro Michel também ter seus primeiros comentários. E aí, Michel, quais são os primeiros apontamentos aí em cima do nosso tema? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que a importância disso, né, que o Luiz fez,
de precisar os termos, né? Porque fazendo a etimologia, que significa a palavra nostalgia, e contextualizando ela, inclusive as suas mudanças no tempo, né, de significados, de que hoje está mais relacionado, muito embora de fato não dê para desassociar por completo uma questão temporal de uma questão espacial, tempo e espaço estão ali conectados, né? Inclusive a separação é muito mais uma questão didática do que de fato uma questão da realidade. Aliás, a maioria das coisas são assim, né? A realidade ela é muito mais, as coisas estão muito mais misturadas do que o processo didático de aprendizagem e de ensino nos faz acreditar que coloca tudo em caixinhas, né? Mas, fechado esse parênteses, é isso. Dessa precisão, porque aí a gente consegue diferenciar, por exemplo, o termo de nostalgia de um outro citado pelo Emerson, que é o do saudosismo. E que aí eu acho que caminha mais para as críticas que a gente vai tecer aqui nesse programa, que talvez não seja propriamente dito a nostalgia, mas sim ao saudosismo. Porque a nostalgia é com essa relação, assim, essa sensação de saudade de um lugar ou de um passado, que não necessariamente é algo negativo, desde que não tenha esse elemento reacionário de não aceitação das mudanças, das transformações, ou melhor, de uma supervalorização do passado e de uma certa prepotência em colocar ou qualificar as minhas memórias, as minhas sensações, as minhas experiências como melhor do que as sensações e as experiências de gerações, por exemplo, atuais. Eu, geração do passado, e, portanto, no passado, como era bom, as minhas sensações, as minhas memórias, as minhas experiências eram muito melhores do que essas que estão tendo agora, porque, sei lá, há uma disruptura e eu não me enquadro mais na forma como tá hoje, né? Então, acho que essa diferenciação entre a nostalgia e o saudosismo, e aí sim, né, eu falei da valorização demasiada do passado, e aí eu acho que isso se enquadra mais num saudosismo, né? Porque também, isso, como o Luiz falou, vai se aplicar também em princípios políticos, em princípios éticos, em ideais, questões de costumes, que podem ou não já não fazer mais parte do contexto atual, dado as transformações. Como, por exemplo, você ser extremamente misógino, homofóbico e machista, há alguns anos, seria algo tratado como comum. E hoje já há uma resposta. Muito embora muita gente ainda tente naturalizar esse tipo de comportamento, mas já há uma resposta. E essa resposta, muitas vezes, gera um saudosismo da pessoa que pratica esse tipo de violência. E aí, para concatenar com nosso episódio passado, então, se você não ouviu, aproveite para escutá-lo. Ali a gente vai dialogar sobre as multifacetas da própria violência, né? Que a violência não é uma coisa né? Existem várias formas de violência simbólica, violência material, física, enfim, por aí vai. E que daí é isso, né? Eu acho que está mais relacionado com esse choque, que muitas vezes ele é geracional, mas ele também é um choque de comportamentos, ele é um choque é uma dissonância cognitiva, assim, por assim dizer, entre as minhas memórias e a realidade que está posta na atualidade, no momento, enfim, em qualquer outras questões. Tema fantástico para se debater, e a gente vai aprofundar mais no decorrer deste episódio. Me parece não, né? Eu acho que se a gente for precisar historicamente, né, a emergência, né, seja de um sentimento nostálgico, seja de um sentimento saudosista, ou se a gente for pegar dessa consigna contra o futebol moderno, né, ela emerge junto com o processo de globalização e a forma como o processo de globalização ele atinge frontalmente o futebol, né? Me parece que não fazia sentido, por exemplo, nos anos 1970, mesmo ainda nos anos 1980, tu levantar uma faixa no estádio dizendo que era contra o futebol moderno. Por mais que os anos 1980 eles já começam a refletir de maneira bem suave, eu diria, né, os ventos que seguiriam aos anos 1990, principalmente com a criação da Premier League, né, principalmente com a criação da Champions League, né, a maior exploração dos direitos de imagem dos campeonatos de futebol, né, ou
ainda os campeonatos de futebol estarem cada vez mais atrelados à venda dos direitos de imagem para a televisão, o aumento do preço dos ingressos. Então, eu acho que é indissociável pensar, né, a emergência desse sentimento, né, com o aprofundamento do processo de globalização, né? Não à toa que em outros campos da vida, né, no campo político, principalmente, surgiram vários movimentos anti-globalização, muitas manifestações no final dos anos 90, né, as famosas manifestações contra a ALCA, contra os mercados de livre comércio, né, movimentos de extremo impacto como os zapatistas, etc, né, e me parece que esse fenômeno atrelado ao futebol, ele acaba pegando em cima disso, né. A partir do momento em que tu entra em crise com o antigo modelo, né, como de certa maneira os guris já falaram, tu acaba tendo uma necessidade de passado, tu acaba criando um desejo de passado, né. Os anos 90, ele ainda por mais que já seja o início do aprofundamento desse processo, ele ainda é o canto dos cisnes, né, dessa ideia de futebol idealizado. Não à toa, se a gente for pegar e fazer uma experiência, né, a gente for analisar as páginas de futebol que a gente vai pegar, sei lá, Instagram, Facebook, ou mesmo em vídeos do YouTube, a gente vai achar majoritariamente material dos anos 1900, anos 1980. Em alguns casos, até material do início dos anos 2000, né? Então, uma coisa que eu acho muito engraçada, às vezes, quando eu vejo vídeos, por exemplo, da Seleção Brasileira de 2006, que foi uma seleção que só tinha nomes, né? E de futebol tinha muito pouco, e as pessoas falando, nossa, essa aqui, lembra disso aqui, imagina isso aqui jogando hoje em dia, nossa. Bem, né, se tu for analisar a realidade do que foi com que esse projeto em si, a gente nem tá falando num passado tão distante, né, a gente vai ver que uma coisa não bate com a outra, né, e se a gente for analisar de novo, os anos 90 ainda é um momento, pensando no futebol, que boa parte pensando no caso latino-americano, boa parte dos ídolos, jogadores de seleção ainda se encontravam na América do Sul, uma grande parte, por mais que muitos, né, tu tinha um movimento, por exemplo, um Romário indo jogar no Barcelona e voltando para jogar no Flamengo, sendo o melhor do mundo, né? Algo, de certa maneira, impensável hoje. Por mais que clubes nos últimos anos tenham se fortalecido financeiramente, isso não é algo que a gente consiga imaginar. Então, pensar essa necessidade de passado também me parece uma forma de suprir essa ruptura brusca, né? De sair de tentar buscar um refúgio, né? E aí, para além de uma ideia de criação de identidade, para além de um subterfúgio, né, acaba sendo ali um momento idealizado, independente se aquele momento foi ou não, né? Por exemplo, é muito difundida a fake news, né, que o Romário teria sido expulso lá num jogo para vir pro Carnaval do Rio de Janeiro. Bem, isso não aconteceu, né? O jogo que ele foi expulso, que associa com o Carnaval, aconteceu em datas diferentes, mas foi uma coisa assim é um sentimento tão forte que faz com que até hoje existam canais, pessoas que digam, nossa, né, boa aquela época, Romário, né, o Romário foi expulso para voltar pro Carnaval. Não foi bem assim, né? Ou ainda, um outro ponto que se relaciona com o que a gente debateu no nosso episódio, uma glamorização da violência, como também um elemento como se fosse, não, boa era a época tu se matava dentro do estádio, né? Então, não é bem assim também, né? Coisas não são tão simples e, enfim. Luiz, continuando em cima disso, o que tu tem aí pra gente? Eu acho a leitura que tu faz a partir da globalização bem interessante, porque ela tá linkada basicamente com praticamente com todos os episódios que a gente já produziu aqui no podcast. E talvez o primeiro, né, que fala sobre os processos de subjetivação do neoliberalismo, né, no ato de torcer. Porque, e aí é um parênteses que eu vou abrir, mas é rapidinho, já para voltar no tema, né? Tem um livro de um filósofo sul-coreano que mora na Alemanha, né? Ele é bem famoso, que é o Byung-Chul Han, chama Favor Fechar os Olhos em Busca de um Outro Tempo. E ele vai trabalhar mais ou menos a ideia seguinte, de que ele está afirmando que a gente está vivendo uma época histórica específica e que a gente tem um problema de disjunção temporal, a gente perdeu referências temporais, ou seja, a gente não consegue mais ter aquela noção de início, meio e fim, é um grande contínuo, a gente não tem conclusão de nada. E é bem interessante porque isso traz a discussão que a gente ia tendo sobre os processos de subjetivação do neoliberalismo. E essa perda de referência que há
no contexto de relações sociais nesse tipo de sistema político e econômico. Por que eu tô falando isso? Porque a gente acabou falando do saudosismo e tal, né? E é interessante. Tem dois exemplos, né? Tanto no Grêmio quanto no Corinthians. E aí eu já vou relacionar com o que eu vou falar. Que é o exemplo eu acho que é o De Leon, se eu não me engano, e o Zé Maria, né? Que tem a foto deles com a camisa sangrando e tudo mais, né? Eles jogando bola. Não lembro se no Grêmio era esse jogador, mas acho que o Grêmio tem algum jogador também nessa pegada. E é interessante, não sei se no Grêmio teve, mas o Zé Maria ele tem um busto lá no Corinthians. Foi feita uma camisa em homenagem à famosa foto dele jogando, com a camisa pingando sangue, né? E a gente tem uma certa mercantilização dessa memória aí envolvida e uma certa modelização de como um atleta deveria, digamos, vestir a camisa. Ou seja, o cara tem que dar o sangue. Claro, a gente é torcedor, a gente tem o nosso lado que cobra um certo comprometimento do atleta, né? E até eu mesmo acho aquela foto do Zé Maria sensacional, é algo... Só que a gente tem que tomar um cuidado também para não normalizar algo desse tipo e idealizar um tipo de conduta desses atletas nos atletas de hoje, né? A gente tem uma outra concepção de futebol, uma outra concepção de profissão mesmo, né? De comprometimento desses atletas. E aí a gente tem uma apropriação dessa memória, que é uma memória coletiva dos clubes, da torcida, e ela é vendida. Ela não... Me parece assim que ela vai perdendo sentido. Eu acho que tem um problema de trabalho de memória. Acho que os clubes deveriam trabalhar melhor isso, que é pensar coisas como esse daí. Tem outros movimentos dentro dos clubes, né? A própria democracia corintiana foi assaltada como uma bandeira de marketing da última gestão do Corinthians, que não tinha nada de democrática, né? Mas isso é assunto para outra discussão. E eu acho que isso também está ligado com a ideia de nostalgia, que é a ideia de pertencimento também, né? Por um lado, e a ideia de poder ser apropriada para interesses políticos. Ela pode ser para o bem e pode ser para o mal. Para o bem, a gente pode tomar, por exemplo, a democracia corintiana como um modelo. Por que não? Eu não vivenciei a democracia corintiana. Nenhum de nós aqui vivenciou. Mas ela pode servir de um modelo, né? A nostalgia que envolve a democracia corintiana, ou que eventualmente possa envolver, por exemplo, a Coli Gay, a torcida do Grêmio, ela pode ser positiva, na medida que eu falei lá, de uma certa partilha de memória, de encontro, e de possibilitar esse local de diversidade, esse lugar, né? Pensar então a nostalgia também do ponto de vista de lugar, mas lugar de encontro. Acho que é interessante trazer essa questão da mercantilização, porque ela passa às vezes despercebida, ela passa normalizada, né? Até mesmo pelo mundo que a gente vive, né? Tudo hoje é passível de apropriação do capital e, enfim, a gente tem que estar meio alerta para não entrar nesse jogo, né? Antes de passar de volta pro Michel, é o De Leon, sim. E tem essa foto ficou muito famosa, que ela foi capa da revista Placar. Só que tem um ponto que hoje é muito sabido já. O De Leon, ele abre a cabeça, não no jogo, mas levantando a taça com o prego da taça, né? Só que é claro, de novo, da mesma forma como o exemplo do Romário, né? O exemplo do sangue do De Leon toma uma outra proporção. Como se ele estivesse, sei lá, jogando o jogo com a faca no meio dos dentes, né? Enfim. Nossa, e tem a ver também com a ideia de masculinidade, que a gente vai falar um pouco depois. Mas antes eu vou passar pro Michel para não tomar a vez do Michel. Toca a ficha aí. Pois bem, né? Tão importante quanto ressaltar o sangue na testa do De Leon não era por uma certa virilidade, né? Uma afirmação dessa masculinidade ou uma certa romantização de uma carnificina que poderia acontecer dentro de campo, né? Porque acho que esse é um outro elemento da nostalgia, que é o do pessoal confundir violência, carnificina dentro de campo com raça, né? A gente tem exemplos aos montes de jogadores extremamente raçudos e que sequer cometiam faltas. E aqui eu vou citar um, que é o Gamarra, que é zagueiro mais leal do que o Gamarra, e ninguém pode falar que faltava raça no Gamarra. E pelo contrário, exemplo de raça. Mas só para pontuar isso, é que também tem um outro exemplo de um zagueiro inglês, Terry, acho que o nome dele é Terry, mas não é aquele que jogou no Chelsea, é outro, que no ano de 89, ele também machuca a cabeça, né, num choque ali, faz um corte na cabeça,
ele não é substituído, quer dizer, ele se recusa a ser substituído, fazem um curativo, tá, vão lá e tudo mais, mas no decorrer do jogo, quanto mais ele disputava a bola, mais o curativo ia ser, enfim, o final é que ele termina com a camisa, se o Luiz falou a camisa do Zé Maria, se ele acha aquilo bonito, então ele vai adorar a da Inglaterra, porque a camisa era toda branca, e ela fica literalmente igual ao uniforme 2 ou 3 da Inglaterra, sei lá, todo vermelho. Completamente. E a cabeça dele também, a faixa que tava, os gases e tudo. Aquilo também ninguém nem sequer lembra do resultado, né? Foi uma partida que terminou em 0-0 contra a Suécia, mas aquilo ficou como símbolo de raça, dedicação, esforço e tudo mais. Algo que hoje, por exemplo, é inconcebível porque a FIFA proíbe qualquer jogador de atuar com sangramentos por uma questão de saúde mesmo, né? Por uma questão de princípio de proteção do próprio atleta. Vai ter gente que vai dizer, pô, isso aí tá acabando com o futebol, o jogador não pode nem mais jogar sangrando. Coisas que a gente caminha, e essas transformações são necessárias justamente para evitar problemas maiores. Sei lá, não é necessariamente o caso, mas tá tendo um surto de qualquer tipo de doença que transmite por questões sanguíneas. O jogador com um ferimento exposto, aberto, sangrando, fica suscetível a esse tipo de contaminação, por exemplo. Então, para fechar esses parênteses, né, é isso. Essas mudanças que vão acontecendo, boa parte delas completamente necessárias, e que há esse tipo de reação por conta de um sentimento nostálgico, apaixonado, ou mesmo saudosista de um passado, a gente acaba criticando algumas dessas transformações. Nas considerações iniciais, o Emerson tinha feito uma pergunta sobre o futebol moderno, eu acabei nem pincelando, né? Eu só falei mais da questão da nostalgia, saudosismo, e fazendo essa diferenciação, né? Então, acho que cabe aqui, pelo menos, né? Essa questão do futebol moderno, porque uma outra que vem acompanhada, né? Além da frase somos contra o futebol moderno, ou morte eterna ao futebol moderno, e que cabe a pergunta que foi feita, né? Que futebol moderno é esse? Uma outra resposta ao futebol moderno, o Luiz, ele mencionou, quando a gente fala contra o futebol moderno, a gente está falando isso, do futebol negócio, do futebol empresarial, do qual você rompe com todos os laços comunitários, com todos os laços associativos, com todos os laços sociais do futebol, única e exclusivamente para um empreendimento financeiro, única e exclusivamente para um negócio como qualquer outro na Bolsa de Valores, só que na Bolsa no mercado esportivo. Então, acho que esse ponto foi muito bem costurado pelo Luiz, então a gente passa aqui. Mas esse do futebol, isso que é a resposta que muitos dão ao futebol moderno, que é morte eterna ao futebol moderno, queremos voltar ao futebol raiz. E aí cabe uma outra pergunta, que futebol raiz é esse? Porque eu considero que há uma grande confusão entre as sensações que a gente tinha, uma memória, e muitas das vezes pode estar relacionado única e exclusivamente com um contexto vencedor. As pessoas adoram, por exemplo, a seleção de 2006, porque ela vem na esteira da seleção de 2002, que foi campeã do mundo. Só que a seleção de 2002, ela era extremamente criticada o ciclo da Copa foi completamente conturbado por conta da derrota em 98 para a França. Então, a gente tem toda essa pompa, esse ar de glamourizar a seleção de 2002 porque ela bateu campeã. Mas se for ver a Copa, a seleção foi jogar a bola mesmo só na final contra a Alemanha. Sofreu para ganhar da Turquia, teve problema, se eu não estiver enganado, contra a Coreia do Sul. Enfim, teve gol roubado, vamos dizer assim, né? Teve de Sivar, por exemplo, acho que é contra a Coreia do Sul, se eu não estiver enganado. O Brasil não teria ganho aquele jogo. Esse elemento, né, dessa nostalgia, muitas vezes ele também está relacionado com essa questão da vitória. Você não tem toda essa glamorização de um passado porque ele era melhor, necessariamente, assim porque o meu time era melhor. E aí, porque o meu time era melhor naquele momento, aquele é o momento em que eu quero conservar. E aí, só para fazer um paralelo, que teve alguns episódios, no episódio da torcida única, eu tinha mencionado a respeito de um movimento que a torcida organizada de São Paulo, e principalmente a Independente, tem feito lá de disputar, né, porque clubes são processos de disputa. Então, para poder pautar, para que seja um clube mais popular e tudo mais, aí tem uma bandeira lá, escrita tipo Morumbi, Estádio Raiz. E aí também
eu acho que entra nesse elemento quando a gente pergunta qual futebol raiz é esse, a gente tem que estar mais... Tá, qual estádio raiz é esse também? Eu acho que está nesse mesmo contexto, porque até o Morumbi, ele nunca foi um exemplo de estádio raiz, até a indicação da torcida de São Paulo agora, né? Pelo contrário, ele, na maioria absoluta das vezes, ele era um exemplo de modernidade. Eu acho que, assim, é claro, eu entendo a Morumbi estádio raiz no sentido de que ele não é uma arena moderna, que tem vários problemas, e aí a gente pode discutir todos esses problemas, como, por exemplo, o processo de elitização do público que tá ali dentro, né? E aí vai na esteira daquilo que a gente critica enquanto futebol moderno, que é isso, que é o do futebol negócio. Só que eu vejo isso como o Morumbi sempre foi um exemplo de estádio de modernidade, sempre foi um exemplo de protagonismo, sempre foi um exemplo de vanguarda, não só o Morumbi, mas como São Paulo também. E, sobretudo, de um contexto, um período e uma época vencedora. A partir do momento em que os seus rivais constroem, arenas modernas e essas coisas do tipo, se o São Paulo seguisse um ciclo vencedor, campeão e controlando tudo, a sua fase soberana, por assim dizer, eu acho que muito dificilmente teria uma faixa lá no Morumbi estádio raiz. Porque ele continuaria sendo exemplo de conquista, exemplo de vitória, e como seus rivais alcançaram esse caminho por meio das suas arenas ou não, acho que elas têm alguma influência, mas não são um fator evidentemente determinante, né? Eu acho também que esse Morumbi Raiz também está relacionado com uma espécie de saudosismo em um momento em que o São Paulo era a vanguarda, era o símbolo de modernidade e de protagonismo, né? E aos amigos são paulinos, antes que eles fiquem chateados comigo, isso também se aplica ao próprio Corinthians, né? Nesse momento de seca, de falta de conquista de títulos, é muito comum você ver na torcida do Corinthians uma certa rejeição à arena, tentando voltar e um certo saudosismo ao Pacaembu, que está marcado com um momento vitorioso, com um momento de conquistas, e que isso está diretamente relacionado com a baixa do clube nos últimos anos. Então, assim, agora que eu respondi a primeira pergunta do Emerson, para tentar fazer essa relação entre uma crítica ao futebol moderno, aí uma resposta que é o futebol raiz, o que é esse futebol raiz e como que isso também reverbera, e, por exemplo, no comportamento das próprias torcidas. Isso daí do estádio raiz, só que a gente está falando aqui não necessariamente do Morumbi, aí abrangendo para vários outros estádios. A da crítica ao futebol moderno seria o futebol raiz, e que na esteira vem essa resposta das torcidas, né? Que não necessariamente diz respeito ao Morumbi, mas abrange a todos os outros estádios, por sua vez. Muitos desses estádios construídos num contexto de simbolismo por um processo de ditadura militar no Brasil, para você reafirmar a grandeza do regime militar por meio de estádios no qual todos eles levam um nome no aumentativo. Se não for gigante alguma coisa, vai ser colosso, colossal, monumental, acho que não chega a ter, mas vai ter o aumentativo, sei lá o que, Mineirão, Mangueirão, essas coisas do tipo, Castelão. Então eu acho que também cabe isso, né? Quando a gente fala estádio, futebol raiz, estádio raiz, também fazem, mas o que é o futebol raiz? O que é o estádio raiz? Porque o contexto nos quais esse tipo de futebol raiz, que você for ver na prática não existe, porque o futebol raiz, ou essa crítica ao futebol moderno, ele também poderia ter existido, sei lá, na década de 30, quando iniciou o processo de profissionalização. O pessoal, não, tem que manter o amadorismo, e o amadorismo é o verdadeiro futebol raiz. E aí o pessoal do profissionalismo era visto como o futebol moderno. Então, entende? É nesse ponto que eu quero dizer, de que o que é o futebol raiz, o que é o estádio raiz, e o que justifica essa glamorização desses termos. E, no final das contas, eu vejo como um grande conceito vazio. Conceito não, eu estou sendo até bonzinho, um grande invólucro. Quem não sabe o que é um invólucro? É alguma coisa que envolve, até um grande invólucro de nada, porque são termos desassociados de materialidade. Enfim, passando a bola agora para vocês, porque eu já falei demais.
O zagueiro é o Terry Butcher, que inclusive eu sempre achei muito engraçado, porque o sobrenome é Butcher, né, cara? Que quem não sabe inglês é açougueiro, né? E a foto dele, ele tá completamente todo ensanguentado, né? E aí, eu faço algumas perguntas. A nostalgia inglesa pela figura do Terry Butcher, ela é uma nostalgia que reflete muito mais ao futebol do período ou necessariamente a idealização do que era ser hooligan, do que era ser skinhead, né, dentro de um estádio de futebol da Inglaterra dos anos 1960, 70 e 80? Desconsiderando completamente que fenômenos como hooliganismo e skinhead estão atrelados a um aprofundamento das contradições de classe na sociedade inglesa e um aumento da pobreza e marginalização de grupos de jovens pobres e principalmente de jovens diaspóricos. O que é um jovem diaspórico? É alguém que ia morar na Inglaterra, que vinha de países como Jamaica ou de outros países que foram colonizados pela Inglaterra, né? Isso é o que se coloca contra o futebol moderno, né? É o aprofundamento da pobreza dessa população jovem que via na ideia de violência, né, uma saída que já que não tinha uma perspectiva de futuro. Ainda mais quando entra no governo Thatcher dos anos 80, né? Essa ideia de contra o futebol moderno, que coloca lá, que olha para a seleção de 2006, na esteira da de 2002, pensem, na Copa América de 2001, o Brasil perde nas quartas de final para Honduras, né, 2-0. É claro, era uma seleção bem diferente em partes, né, da que foi campeã, né? A escalação era Marcos, Belete, Cris, Luizão, Juan, Júnior, Eduardo Costa, Alex, Emerson, Guilherme, Denilson. Entra Juninho Pernambucano, Juninho Paulista e Mário Jardel. Só que o técnico era o Filipão. E para quem não lembra, não sabe, né, o Filipão, ele entra no final ali, teve no processo o Emerson Leão, teve Luxemburgo, né, tem toda uma treta que vem da Copa de 98 pelo fato do Romário não ter sido convocado pelo Zagallo. E se o Brasil não tivesse sido penta em 2002? Será que a ideia de futebol moderno não ia passar pela coisa da gente não ter tido a dupla Rorô na Copa de 98? O espectro não seria, olha, nós não temos o penta porque nós não tínhamos a dupla Rorô. A dupla Rorô seria um magnífico. Ou seja, as condições que levaram aquela seleção a ser campeã, e aí o Michel passa por elas, que passam por erros de arbitragem, passam por várias questões, e pôs uma qualidade daquele time, e que não era um time que apresentava um futebol vistoso. Lembrem, um 3-5-2. É uma seleção brasileira que é campeã num 3-5-2. Né? Então, também engana, né? E uma outra coisa que me saltou a atenção aqui, enquanto eu gravo, eu olho para minha estante de livros e eu vejo aqui a biografia do Maradona, lançada pela editora Grande Área, escrita pelo Guilherme Balau. Maradona, assim como Valderrama, assim como René Higuita, constantemente acabam aparecendo como figuras nostálgicas dos anos 90. E aqui o que eu vou falar não tem moralismo, mas às vezes quando a gente olha e glamoriza e pensa o Maradona, a gente esquece do quanto da vida desse jovem que nasce em Vila Fiorito, né, na Argentina, ela é abalada pela questão do consumo de cocaína, por todos os problemas e como isso afetou diretamente a carreira dele como jogador de futebol, como isso freou nos melhores momentos que ele teve, né? A Copa de 94 poderia ter sido outra se Maradona não tivesse sido pego no antidoping. Quantos anos mais a gente poderia ter tido Maradona se ele não tivesse sido consumido ali por aquelas questões que envolveram ele nos anos 80 e 90. Para não ficar só na questão do Maradona, recentemente teve o falecimento de Gianluca Vialli, né, jogador clássico italiano dos anos 80 e anos 90. A morte dele está relacionada ao uso intenso de dopagem de jogadores italianos nos anos 80 e 90. Existem inúmeras entrevistas, o próprio Vialli tinha falado que ele morria de medo por causa das coisas que os médicos davam para ele na época. Esse é o contra o futebol moderno, né? É tu ir jogar em La Plata e poder correr o risco de tomar uma pedrada na cabeça, né? E de novo, isso aqui não é um moralismo e nem uma contradição com aquilo que a gente já disse, mas a gente tem que colocar as coisas da forma como elas são, né? Se a gente for parar para pensar, a Libertadores, que hoje os clubes brasileiros tanto amam, né? Teve edições que o Brasil nem jogou, né? Muito em função de uma determinada forma que se praticava futebol na Argentina e no Uruguai, né? Bilardismo até hoje, eu acho que talvez seja uma das faces
dessa idealização do futebol no nosso país vizinho, na Argentina, né? Por que eu tô falando de tudo isso? Que no final das coisas, né, não é preto no branco, não é A e B. As coisas são muito mais complexas, né? Em que momento a gente para pensar essa relação da ditadura com o Brasil? Esse futebol que a gente idealiza é um futebol que foi montado pela ditadura militar brasileira. Esse modelo de futebol que se idealiza e que se é saudosista, ele tem uma ligação direta com esse período. E aí, que futebol moderno é esse que a gente é contra? Né? Não seria a própria ideia de modernidade que constrói esse futebol idealizado que alguns de nós olham de maneira nostálgica? E aí, para colocar um outro ponto, eu tenho uma lembrança muito grande quando eu era jovem, quando eu era adolescente, que eu cresci vendo meu time caindo para a segunda divisão, vendo o rival levantando Libertadores, levando o Mundial de Clubes. E quando tu cresce nesse tipo de situação, o passado se torna um refúgio, né? Tu não vê títulos do teu clube, o passado se torna um refúgio. E eu lembro que muitos colorados na época de escola me falavam assim, tu é que nem museu, só vive no passado. Ou seja, a ideia de passado aqui, ela estava completamente negativada. Ou seja, o passado é algo negativo, o que importa é o agora. Que tem a ver com esse tempo do neoliberalismo, o tempo do presente, a todo momento, correndo. Então, o que importa, por exemplo, hoje em dia, vamos pegar um outro campo, o Palmeiras. Palmeiras e o Flamengo é o agora e ferre-se o resto. Não importa se em outros momentos Corinthians, Vasco, Grêmio e Inter estiveram na dianteira, né? O que importa é o agora. E aquilo já valia lá por 2006, 2007. Eu escutava muito isso. Nesse último Grenal que teve, o Inter levanta eu não sei o nome daquilo, chamo de mosaico, né? Com 3 figuras do passado colorado. Carlitos, né? Quem não sabe, Carlitos é um jogador, um dos maiores artilheiros da história do Inter, se não for o maior, não lembro agora se ele é o Valdomiro, vou ser sincero, peço desculpas aos amigos colorados, mas ele é um símbolo do rolo compressor. O rolo compressor é um time clássico do Inter dos anos 1940, né? Do lado índio, que é talvez um símbolo máximo desse período 2006, 2010, né? De ascensão do Inter ao cenário internacional, até porque antes disso o Inter não figurava no cenário internacional, né? Antes de 2006 o Inter não figurava no cenário internacional. Tinha jogado pouquíssimas Libertadores ainda, diga-se de passagem. E, se não me engano, do lado dele era o Bodinho. Enfim, também uma figura muito importante no Grenal, escrito 79 anos de paternidade, Clube do Povo. O passado estava ali. Se sabe que pelo menos desde 2016 o Grêmio, a cenário estadual, vem protagonizando, seja com títulos nacionais ou títulos internacionais ou títulos estaduais, a hegemonia dentro do estado. Ou seja, o passado ele volta como uma forma de reforçar a identidade quanto torcedor, né, e tentar buscar elementos dentro desse próprio passado em que se coloquem sobrepostos ao rival que, querendo ou não, se encontra no momento melhor. Que elementos são esses? O maior número de estaduais, o maior número de vitórias no clássico. E isso acaba, digamos assim, sendo um uso do passado no presente que fortalece o vínculo de identidade do torcedor. Eu tenho alunos, eu sou professor, como eu sempre falo, sou professor de história da rede estadual aqui do Rio Grande do Sul. Eu tenho alunos colorados que nasceram em 2003, 2004. 2013, 2014, que sequer viram o Inter ganhar um título estadual. Mas são colorados que usam a camisa todos os dias. Ou seja, há uma vinculação positiva com esse passado. Que, de certa forma, é mais ou menos o que eu falei no episódio anterior, desse quase parecido com a ideia de nacionalidade, da forma como a gente se vincula com isso. A questão é que isso pode tomar outros tons. E os tons é esses que a gente vem debatendo. E os mais perigosos são aqueles em que a violência, e principalmente, né, essa coisa masculina, dessa coisa viril, ela é colocada num estandarte. Né? Eu lembro, o primeiro jogo de futebol que eu fui na vida eu tinha 5 anos. Eu lembro como se fosse ontem, foi em 2000, um Grêmio Santa Cruz pelo Gauchão. As primeiras vezes que eu ouvi ofensas racistas, homofóbicas e misóginas foram lá. Muita coisa que eu fiquei repetindo durante muito tempo nesse tom, eu aprendi dentro do estádio. Ainda hoje, e eu não frequento muito o estádio hoje porque os preços são muito caros, às vezes ainda, quando tu consegue ver o quanto, por exemplo, tu olha, tá rolando uma música com um tom homofóbico do teu clube, e todos os clubes têm, sem exceção. Tu olha, tu vê uma criança reproduzindo isso e como isso acaba subjetivando e ajudando a criar essa própria naturalização dessa forma de opressão, né, enquanto algo negativo. Enfim, Luiz. Não, foi perfeito, mano. Vocês estavam falando, eu tava pensando e anotando umas coisas aqui. E daí a gente, né, na fala do Michel, né, perguntando então o que é o futebol raiz, o que é o futebol moderno, né?
E aí pensando que o futebol é um campo de disputa narrativa, campo de disputa política. Quando a gente fala, ou pelo menos quando eu me refiro contra o futebol moderno, né, é contra um futebol que produz algumas violências. E aí, violências que são reproduzidas do ponto de vista estrutural e simbólico, que a gente já acabou discutindo nos episódios passados, né? Porque, por exemplo, a homofobia, o racismo, o machismo no futebol andam juntos desde que o futebol é futebol, né? Ou seja, o futebol é um meio de se propagar, de se reproduzir opressões da sociedade. Mas quando eu falo futebol moderno, também é uma produção, a produção de violência no meio do futebol que acentua outras características, e daí essa exclusão do torcedor pelo aspecto de classe, pelo aspecto de raça, pelo aspecto financeiro, que é produzido a partir da globalização, como o Emerson comentou, né? E aí sempre volta a questão também, né? É futebol raiz, futebol moderno, mas que raiz é futebol então, né? E aí por isso a disputa de narrativa, o que é o futebol? O que é a prática do futebol? O que é a prática do torcer? A prática do jogador? Qual que é o comprometimento? Qual que é o papel dos clubes? Então sempre tem uma noção de autenticidade envolvendo esse debate, que remete a uma questão de essência e pode, em alguns casos, como a gente já comentou, no caso mais extremo, né, levar a algumas ideias mais fascistas mesmo, de exclusão da diversidade e dos diferentes. Eu acho que a gente tem que pensar o futebol então a partir da chave dos diferentes e aceitar essa diferença, né, para não cair nesse problema em específico. E aí o Emerson falou do Maradona, né? E toda a questão do masculino que é construído dentro do futebol, e eu fiquei pensando, por exemplo, na questão da saúde mental, né? Que hoje é um tema não apenas do futebol, mas do esporte em geral, né? Então a saúde mental dos atletas. E é interessante quando vem algum atleta que é homem, em qualquer liga, ele mostra que tá e fala sobre problemas psicológicos, então tá com depressão, ansiedade e tal, e que tá fazendo tratamento, e que o clube tá dando algum tipo de suporte nisso. Sempre a gente tem comentários de que no passado não tinha isso, no passado eram homens, não sei o quê. Então você também tem uma certa uma nostalgia aí do ponto de vista conservador e até reacionário, de restabelecer uma ideia do que é ser homem dentro do futebol, né? É algo, um ser que é inatingível, que não tem dor, que não sofre com outros problemas, e que problemas pessoais podem afetar a vida do atleta. Enfim, tem toda essa questão envolvendo. E aí, uma licença poética agora, também para também dar uma aliviada no debate, é pensar, e aí pensando a nostalgia como lugar de encontro, né? É interessante. E eu não cresci acompanhando futebol pelo rádio, por exemplo. Desde que eu me lembro, eu vejo futebol pela televisão, canal aberto e tal, né? Só que meu pai, com quem eu formei minha paixão pelo futebol e pelo Corinthians, nesse caso, cresceu ouvindo pelo rádio, né? E acho que os pais do Michel e do Emerson também, né, avós, cresceram e formularam sua relação com o futebol através do rádio. E sempre falavam, né? Quando eu ouvia no rádio, eu tinha uma relação específica com os jogadores, com o clube, com a torcida, né? Então tem um aspecto também ali dos meios de comunicação, né? Como eles com o surgimento da TV, ela propaga o futebol, né? E produz uma certa relação. Mas o rádio, me parece, ele mantém, ou mantinha, no caso, uma certa relação mais democrática, né, com o torcedor. Porque muito laço emocional, afetivo com os clubes foi forjado pelo rádio, pelos narradores, né? Então, os narradores que iam construindo a partida no imaginário do torcedor, né? Iam construindo a imagem do clube. Eu acho que é interessante, e acho que, por exemplo, é algo que a gente não tem mais hoje, né? Então hoje, cada vez, por exemplo, do ponto de vista das transmissões, são sempre algo mais técnico, estatística, são dados, informações sobre o atleta, quantos gols fez, quantos passes dá, quanto ele corre, quantos cartões tomou. Então há uma certa frieza na relação em que a gente acompanha o futebol, né, do ponto de vista de transmissão, e algo que os narradores das outras épocas, eles sabiam mobilizar o sentimento, né, das pessoas. E acho que esse é um elemento, por exemplo, da nostalgia, que é interessante a gente pensar para experienciar outro tipo de existência e outro tipo de relação com o futebol. E ele não tem um caráter propriamente conservador ou reacionário, mas ele propõe outro tipo de experiência.
Então ele propõe uma diferença, um convívio entre os diferentes. Eu acho que é algo interessante a gente pensar. Eu acho que é algo saudável que a nostalgia traz. Essa relação com o rádio, por exemplo. E aí, Michel? Então, o Luiz foi falando sobre isso, eu me lembrei de um canal, que é Futebol Nacional o nome, e às vezes eles colocam, faz uma separação de lances e momentos icônicos do futebol brasileiro, que ele vai ali desde de gols, a lances de alguns jogadores emblemáticos, como o Ronaldinho Gaúcho, e enfim, né, que agora eu acabei de lembrar, né, o Emerson falou da dupla Rorô, a gente de certa forma teve, né, que é o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo. Aí você não o Rorri, que era o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo e o Rivaldo. Mas enfim, deixando esse parênteses, de que constitui boas memórias. E aí, ou melhor, constitui isso que o Luiz falou, de uma experiência de um outro momento. Pô, é prazeroso ver lances, sei lá, do Sócrates, ver lances do Zico, de jogadores que eu não vi jogar, ou propriamente dito do Neto. Claro que ali só vão estar os lances que vão ressaltar esse aspecto de, olha como no passado nós tínhamos bons jogadores e hoje nós não temos mais jogadores como se tinha no passado. Aí é que eu acho onde está o problema, né? A gente tem muito jogador bom na atualidade, porque entra nessa questão geracional de que para um jovem hoje, jogador bom é sinônimo de Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Talvez nem o Messi mais entre, nem o Messi nem o Cristiano Ronaldo, que já são de outra geração. Talvez conheço, mas eles já não estão mais no radar, por exemplo, dos jovens que estão começando a acompanhar futebol agora. E, assim, eu vejo como esse processo geracional mesmo, do qual gerações do passado sempre vão reafirmar que aquela sua experiência, ela é melhor e se sobrepõe às experiências atuais de outras pessoas agora. E aí eu acho que é o grande problema. É aí que dá essa capa de um certo saudosismo que pode ser perigoso e que pode remeter a elementos, por exemplo, do fascismo, como já foi citado aqui. Que a gente não pode ter essa prepotência, essa arrogância de achar que as nossas experiências com o passado, as nossas memórias, nossas lembranças, elas são melhores do que as memórias e as lembranças ou com o momento atual, que também vai significar num futuro uma certa lembrança, uma certa memória, uma certa nostalgia ou saudosismo por parte das gerações atuais. E aí, antes de concluir, eu lancei umas perguntas, né, que seria o futebol moderno e o futebol raiz, e daí eu coloco esses outros elementos assim, né? O futebol raiz, se ele é esse processo de permissividade, conivência com vários tipos de violência, como o Emerson citou aí, de que no estádio foi onde ele aprendeu ou ouviu pela primeira vez insultos racistas, insultos homofóbicos, muitas vezes machistas, sexistas e por aí vai, né? Então, a gente pode dar assim, queremos um futebol raiz, e aí é um futebol que seja permissivo a esses tipos de violência, para que você possa executá-las sem nenhum peso na consciência, ou ele é um futebol raiz, você está relacionando isso com aquele momento em que havia essa relação de comunidade entre os torcedores e o clube, ou de que havia essa proximidade, você não se sentia como um ente deslocado do time, do clube que você torce, você se via como algo pertencente a ele. Pô, e no fim das contas, o que eu quero dizer aqui, quando a gente fala de futebol raiz, ele pode ser tanto um quanto o outro, porque ele pode significar tudo e ao mesmo tempo nada, justamente por conta daquilo que eu falei, que é um termo que ele é um invólucro vazio, ele está em volta de uma ideia que não se sustenta. Futebol raiz, pode vir alguém aqui argumentar que o futebol raiz, na verdade, é o cricket, que é da onde origina o futebol, a partir das regras do rugby, enfim, por aí, quer dizer, misturado com regras do rugby. Nesse caso, eu acho que o Emerson tem muito mais propriedade para falar do que eu. A partir daquelas 14 regras, que é muitas das que permeiam hoje, ali que marca o futebol moderno, por exemplo, ou melhor dizendo, o que marcou o futebol do jeito que a gente conhece hoje, né, são 13, 14, por aí, são nesse número aí de regras. Eu acho que a gente tem nessas discussões que a nostalgia, ela, como o Luiz falou, ela pode fazer com que nós tenhamos a oportunidade de experienciar novas coisas ou novas sensações, mas, por outro lado, como o Emerson também disse, pode fazer com que a gente desencadeie todos esses, vamos dizer assim, desencadeie uma saudade de cometer
atos de violência e tudo mais. Então, está muito relacionado com, também, de certa forma, com esse aspecto de uma afirmação dessas masculinidades, né? Que é ponto central nessa da violência e que também tem aquilo que eu já falei de confundir violência com raça. Raça no sentido de entrega em campo, né? Não no sentido étnico, por assim dizer, no sentido do conceito social. Para encaminhando aqui, acho que a gente vai caminhando para o final do programa, tem algumas coisas que eu fiquei pensando aqui, né? Essa semana do dia 29 de fevereiro, né, saiu a notícia que o jogador Thiago Galhardo do Fortaleza pediu afastamento para cuidar da saúde mental em função de crises de pânico que ele começou a ter depois do ataque que o ônibus dele, que o ônibus Fortaleza sofreu da torcida do Sport após um jogo da Copa do Nordeste. Aí, de novo, de maneira sintética e para fechar aqui, quando a gente pensa em futebol moderno é duas coisas. Ou essa ode da violência, que é uma ode de um sentimento fascista baseado em esse direito de oprimir nessas relações de opressão, pelo direito de exercer uma prática sexista e masculinista dentro de um espaço liberado, ou seja, um espaço em que tu pode fazer o que tu quiser, porque não tem regras, né? Ao mesmo tempo em que se tu tem que resolver alguma coisa, tu vai resolver ela da forma mais abissal possível, né? E por outro lado, é a potência de pensar a nostalgia como, seja a partir do resgate de uma memória ou de um passado, por algum motivo ficou soterrado lá atrás, seja recuperando, mesmo de coisas mais conhecidas, como a democracia corintiana, ou quando, por exemplo, a recuperação da memória da Coligay. Poxa vida, a Coligay é a primeira torcida gay, LGBTQIAP+, no Brasil, nos anos 70, durante a ditadura militar. Resgatar essa memória no meio de futebol cheio de todas essas violências, me parece uma forma positiva da nostalgia, né? Quando a gente pega e analisa a paixão, a ideia de paixão, de relação, de entrega do futebol, e não apenas essa idealização, de novo, dessa construção do ser homem, né, de uma heteronormatividade da coisa em si, né. Para mim, eu não me interessa entrar num estádio e ver coisas que eu vi quando era mais novo, né, ver o que as mulheres passavam, escutar as coisas que eu já escutei dentro do estádio. Para mim não me interessa isso. Para mim isso é uma coisa que inclusive deveria ser enterrada, né? Mas ao mesmo tempo é muito importante. E aí a gente pode pegar vários exemplos, né, de como resgatar determinadas práticas do passado podem colocar em confronto contra esse futebol mercado que cada dia mais esmaga, né, o torcedor enquanto apaixonado. A relação orgânica que se estabelece entre torcedor e futebol, né? Isso que a gente vem falando já há um bom tempo, transformar o torcedor em consumidor. E aí, para finalizar, o último ponto, né? Existem momentos, ao meu ver, que essa nostalgia ela ajuda a alimentar um fogo no coração. Tem uma página que eu gosto muito que se chama Hip Futebol Clube. E é muito interessante quando teve esse ataque da torcida do Sport ao time do Fortaleza, o pessoal da página falou e disse, olha, não é isso que quem acha que é isso que a gente está defendendo aqui quando a gente escreve textos sobre jogadores antigos, sobre partidas do passado, não entendeu nada. E aí eu vou ler um texto que ele escreveu, eu vou ser sincero que eu não sei se é ele ou ela, não sei quem que escreve, então peço desculpas, tô falando eles, se for uma mulher que tem escrito, uma pessoa de gênero neutro, enfim, eu peço mil desculpas, eu só sei que é uma pessoa que escreve nessa página, escreve textos muito legais, né, que de certa forma acabam mexendo contigo, mas não por essa forma da idealização, mas me parece por uma ideia de uma relação de paixão pelo futebol. E é um texto sobre Maracanã, né? Houve um tempo em que o domínio era mágico, não era um prenúncio, o domingo, aliás. Houve um tempo em que o domingo era mágico, não era um prenúncio funesto da segunda. Mais um dia com traços próprios. Havia povo em pé na geral, havia personagens nas arquibancadas. Havia coreografia de bandeiras e tambores, placares luminosos fazendo o papel de vela das românticas tardes de gala. Orelhões simbolizando a distância pendurada por um fio, em que a voz do outro lado era fagulha para a imaginação e as fantasias vestia-se colete de cerveja. Os fios rastejavam pela grama como se fossem cobras sorrateiras. Nenhum gol marcado era banal. Me parece que esse é o sentimento potente de uma nostalgia. Não necessariamente algo idealizado,
mas algo que tem a ver com essa forma do torcer orgânica, de relação, de coletividade, de comunidade, que a individualização do neoliberalismo acaba impondo sobre as pessoas. Enfim, fica a dica aí para quem quiser acompanhar a página Hip Futebol Clube, é uma página muito interessante e que, ao contrário de outras páginas, não faz assim uma ode babaca, né? De babaca sobre referências ao passado. Mas enfim, antes de passar para as considerações finais aqui do Luiz e do Michel, o Michel vai trazer as nossas efemérides. E por que nós temos um quadro chamado efemérides? O que vocês acham que a gente tem um quadro chamado? Não sei se vocês já perceberam, se vocês olharem o logo lá do campo político de bola, a bola que a gente usa é uma bola de capotão. Por mais que tenha gente que acha que é bola de basquete ou bola de vôlei. Mas não, é uma bola de capotão. Desenhado pelo nosso grande ilustrador Cris Castro. Uma arte que ficou muito legal, de passagem. Um beijo pro Cris se estiver ouvindo esse programa. Enfim, Michel, traz as efemérides. Na sequência, já tocamos as considerações finais. Não só a bola de capotão, como o campo de terra, né? Ressaltando muito do que a gente tem discutido aqui, que é esse aspecto nostálgico, né? Seria isso uma adoração ao passado? Bom, fica aqui o questionamento, claro, no tom provocativo e jamais afirmativo nem nada do tipo. No dia 5 de março de 1870, acontecia o primeiro jogo não oficial entre seleções. O jogo foi entre a seleção da Inglaterra contra a seleção da Escócia. O jogo terminou 0-0. O jogo aconteceu no estádio de Kennington Oval, e aí me perdoem a pronúncia, que ele é um estádio de cricket, e fica no distrito de Lambeth, em Londres, né? Sem grandes comentários sobre esse jogo, vamos direto para a próxima efeméride. Eu vou me atravessar na efeméride, hein? Uhum. E tem a ver com um negócio que o Michel falou antes. Será que eu não comecei a jogar rugby por uma busca de um passado primevo do esporte que eu tanto amo, que é o futebol? Já que o rugby está intrinsecamente ligado ao nascimento do futebol, e o rugby ainda é um futebol amador e hegemonicamente comunitário, vou conversar isso com o analista. Profundo. Pois é, né? A gente tá sempre... É importante fazer esses autoquestionamentos, porque a gente já destacou aqui que a nostalgia nem sempre é algo positivo e nem sempre é algo negativo. Dá para extrair elementos positivos e rejeitar os elementos negativos. A próxima efeméride que eu trago aqui é que no dia 6 de março de 1902 era fundado o Madrid Clube de Futebol. Ou seja, a gente está falando aqui de um dos maiores clubes do mundo, que é o Real Madrid. Quando ele é fundado, ele não tem esse nome de Real. E no dia 6 de março de 2024, ele vai completar 122 anos. O Real Madrid tem a alcunha de blancos, merengues e rei da Europa. E os torcedores são chamados de madridistas ou madrilenho. Só que eu acho que, assim, muito mais significativo do que dizer, nossa, o Real Madrid foi fundado em 1902... Nossa, em 2024 o Real Madrid vai fazer 122 anos. Acho que trazer outros elementos que eu acho mais importantes aqui sobre este clube, né? Que ele está diretamente relacionado com um contexto histórico na Espanha, que é a Guerra Civil Espanhola, no qual o Madrid, originalmente, ele é fundado por republicanos, anarquistas e socialistas. E ele se opôs aos nacionalistas, por exemplo, na Guerra Civil, né? Seriam os falangistas, os monarquistas, católicos, todos eles regidos pelo fascista Francisco Franco. E que, assim, apesar dessa sua origem republicana e socialista do Real Madrid, na década de 20 ele aceita o título real, tá? Que era muito comum, inclusive pela coroa espanhola, ceder esse título de real aos clubes. Tanto que até hoje tem vários times lá que ainda tem, né? A gente só chama só o Real Madrid a gente chama de Real, né? Se a gente falar só Real, a gente automaticamente associa ao Real Madrid. Só que também tem outros, tipo, sei lá, o Real Betis, Real Sociedad, daí vai. E quase todos eles também têm uma coroa. Só que na década de 30, por conta do acirramento dessas disputas ali, sobretudo depois da Segunda República, da implantação da Segunda República, né, o Madrid, ele se vinculou justamente aos republicanos. Então ele retira essa coroa e retira o título de real do nome. E no lugar ele atribui uma faixa roxa, que existe até hoje, inclusive, que é
em alusão à bandeira republicana, que tem lá o amarelo, o vermelho e o roxo. Então, o Real Madrid até hoje mantém essa alusão às suas origens, que é a questão republicana. Então, por que eu estou dizendo isso? É porque o Real Madrid ele é muito associado ao time da ditadura franquista. Só que, se você for ver, do ponto de vista da sua gênese histórica, ele é o legítimo representante do povo, vamos dizer assim. Ele é um clube popular. Ele surge enquanto um clube popular. E que em 1935, após, e aí voltando naquilo, né, que todo clube é um espaço de disputa e que dentro dele há algumas seções, facções, grupos, chamem como quiserem. E aí, entre essas disputas, em 1935, os socialistas vencem a eleição e isso vai ocasionar, por exemplo, na saída do Santiago Bernabéu. Sim, esse mesmo, o que leva o nome do estádio e emblemático presidente do Real Madrid pós a Guerra Civil, né? Então, e no ano seguinte, com a eclosão da guerra, as dependências do Real Madrid, elas foram utilizadas pelas brigadas e pelas brigadas republicanas e pelas milícias comunistas e anarquistas para defender a capital dos franquistas, né? Então, só que dentro disso, desse processo de caça às bruxas, inclusive dentro do próprio clube, no qual havia uma perseguição aos franquistas, aos nacionalistas dentro do clube, os dirigentes do Madrid, cumprindo esse papel republicano e democrático, passou a acolher alguns deles, ou dando auxílio para eles fugirem, para se refugiarem onde as tropas franquistas exerciam o controle das cidades. E aí, entre esses que fugiram por abrigo, um deles foi o Santiago Bernabéu. O que eu quero dizer isso, né? É que a gente tem essa associação automática, por exemplo, do Real Madrid com a ditadura do Franco, quando na verdade ele tem uma origem popular e ele se opôs aos nacionalistas, né? Ele é um clube republicano. Só que pós a guerra a guerra civil, ele completamente destruído, você tem um retorno, por exemplo, do Santiago Bernabéu, que assume a presidência do clube depois de um tempo, e o Real Madrid, no início da ditadura do Franco, ele amarga pelo menos uns 15 anos de seca, de fila, sem nenhuma conquista. E o clube da ditadura militar, ele era o Atlético de Madrid. E algumas vezes, inclusive, o próprio Barcelona. Depois de um processo de reestruturação, também muito graças ao próprio Santiago Bernabéu, e o Real Madrid começa a voltar a disputar, principalmente depois da contratação do Puskás e do Di Stéfano. E aí, quando ele ganha as Champions Leagues, 6 Champions Leagues, por exemplo, sendo que 5 delas foram seguidas de forma consecutiva, ele começa a ser um veículo de propaganda para a ditadura do Franco fora da Espanha e para toda a Europa. E aí, a partir daí, a própria ditadura começa a se associar ao Real Madrid. Então, ele é um clube, ao contrário, por exemplo, do Atlético de Madrid, não é o clube da ditadura, mas ele é um clube no qual a ditadura se apropria, se associa, né? Algo muito comum, por exemplo, em vários outros clubes aqui no Brasil, mas de forma mais emblemática no Chile e em outros lugares, né? Acho que as efemérides por hoje fica aqui. Acho que eu trouxe esse elemento porque eu acho que pode gerar, por exemplo, um episódio a respeito das relações das ditaduras com os clubes no Brasil, na América Latina e também no mundo. Luiz, seus apontamentos finais e depois Michel já pode tocar. Muito bem. Então, só fazendo um parênteses antes de encerrar rapidinho aqui também para falar não ficar muito longa. Talvez o Corinthians escapou de ser o time da ditadura no Brasil por amargar 23 anos de fila. Claro que o Corinthians amargou fila de 54 a 77, né? E a ditadura, o golpe é em 64. Mas ali a gente tinha figuras do Partido Arena presidindo o clube. Então, se houvesse talvez um sucesso esportivo nesse tempo, talvez o Corinthians fosse ali apropriado pelo regime e talvez não tivesse mudado um pouco o rumo da história. Mas esse é um condicional, não aconteceu. E daí, só para encerrar, então, puxando o que o Emerson já tinha falado, né, pensar a nostalgia como espaço de potência e de experimentação de outras experiências, né, que sejam boas ou ruins, precisam ser, né? Então, você que tem a oportunidade de ir ao estádio ainda, né? A gente que está
exilado do estádio pelo preço do ingresso. Você pode ir ao estádio, de preferência ao estádio, não essas arenas modernas, né? Tente experimentar essa experiência, né, de sentar na arquibancada, de conversar com as pessoas que estão ali, com o tiozinho que tá vendo o jogo, mas tá com o rádio no ouvido, né? Essa é uma figura, uma entidade do futebol brasileiro, que a gente ainda encontra em alguns estados por aí, e experienciar e utilizar a nostalgia própria e dos outros como esse espaço de experimentação. Daí, só como um registro aqui, eu não fiz a minha indicação no último programa, eu faço hoje, que é o blog Jogos Perdidos, que ele está no ar desde 2004, já tem cobertura de mais de 3.800 jogos, tem a curadoria do Fernando, né, que faz a cobertura jornalística dessas partidas. São jogos que estão à margem, né, do holofote, jogos, digamos, marginalizados, fora da lógica futebol-negócio, e ele publica ali as matérias dos jogos, suas impressões, enfim. Então acho que é uma boa página pra gente seguir. Agradeço quem chegou até aqui e ouviu o episódio, e até uma próxima. Quero agradecer a cada ouvinte aqui. Esse acho que é um tema importante, que ele vai voltar, nem que seja de forma transversal aos outros temas, né? Porque, de certa forma, a nostalgia está sempre permeando algumas das discussões que tem aqui, e está permeando não só as próprias discussões, como o próprio Emerson já disse, a própria logo do nosso episódio, as capas dos episódios, que vem numa tonalidade tentando representar um pouco esse terrão, por assim dizer, né? Esses campos da várzea, que inclusive, pelo menos em São Paulo, nem a várzea mais é terrão, hein, o Emerson? Quase todas são grama sintética. Mas enfim, um forte abraço a todos que acompanharam nosso episódio até aqui, e até o próximo episódio. É isso, galera. A gente vai fechando aqui o nosso episódio de hoje. A gente espera que tenha gostado. Eu vou inventar um quadro agora, não foi discutido isso anteriormente, de forma completamente arbitrária e autoritária. Se você mesmo, ouvinte do nosso programa, quiser dar sua opinião sobre o que tu achou do nosso programa, manda um áudio pra gente. Se o áudio for legal e for uma coisa bacana, talvez a gente possa botar aqui para rodar no próximo episódio, tecer alguns comentários. Uma forma de dialogar aí com a nossa audiência. Desculpa, guris, eu me vi essa ideia na cabeça durante a gravação do programa. Enfim, depois a gente sai no soco nos bastidores, vocês não sabem, mas a gente briga constantemente no estilo meio Popó e Kleber Bambam. Não vou falar quem é Popó e quem é o Kleber Bambam aqui, mas enfim. Inclusive, Popó lutar contra subcelebridade nada mais é do que uma exportação da nostalgia para outros âmbitos do esporte. Mas enfim, nos sigam nas nossas redes sociais, galera, lá no Instagram, Campolítico e Bola. Os nossos outros episódios estão no Spotify. Ouçam rádio, sigam páginas que acompanham o futebol do interior, como por exemplo a FUTRS aqui do Rio Grande do Sul, que ontem teve Copa Gaúcha, e o cara que administra a página foi a Ijuí. Para quem não sabe, Ijuí é extremamente longe aqui da região de Porto Alegre e afins, né, para fazer a cobertura do jogo, uma torcida lá, uma relação orgânica com o clube, e isso serve para outros jogos. Enfim, um grande abraço, um forte beijo no coração de vocês, e fique agora com as nossas dicas culturais no off. Para as indicações de hoje, eu vou estar indicando o livro Futebol Sofia, Filosofar através do Futebol. Ele é um livro do filósofo espanhol Carlos Zubieta. E nesse livro, então, ele tenta fazer uma aproximação entre a prática do futebol, o mundo do futebol, com a filosofia. Então você tem várias correlações que ele vai fazendo ao longo do livro. É um livro bem curto, e sobre o ato de torcer, sobre o ato alguma peculiaridade do jogo, e ele vai relacionando com temas da filosofia. Esse é um livro, você consegue ler ele através do Internet Archive, ele está lá disponível, e é um livro bem interessante assim, para a gente começar a pensar o futebol pelo seu lado da aproximação filosófica, né, que é algo que eu venho pelo menos tentando fazer nos programas aqui do podcast. Então fica essa indicação e valeu! Pois bem, para as dicas culturais de hoje, eu trago aqui o documentário, né, Democracia em Preto e Branco,
que é dirigido pelo Pedro Asberg, lançada em 2011 pela produtora TV Zero. O documentário Democracia Preto e Branco, vale ressaltar aqui, não é especificamente um documentário sobre o Corinthians, mas sobre um momento importante na história do país, que foi o contexto da redemocratização, né? No qual vamos dizer assim, um movimento revolucionário do ponto de vista futebolístico, no início da década de 80, conhecido como Democracia Corintiana, esteve diretamente ligado às campanhas pelas diretas já, que era uma luta, né, por um Brasil mais livre e democrático, bem como com o surgimento de algumas bandas de rock e também o próprio desempenho esportivo, como o bicampeonato paulista de 81 e 82 em cima do São Paulo, que ao meu ver são coisas que ficam em segundo plano, né? O mais importante é narrar este momento único e emblemático, tanto para o movimento de ativismo político dentro de um dos times de futebol mais populares do Brasil, que no caso é o Corinthians, quanto também para a própria história recente do nosso país, né? Que é esse período de redemocratização. Para além dos protagonistas ali da Democracia Corintiana, né? O Casagrande, o Vladimir, o Zenon e o Sócrates, que inclusive neste documentário tem os últimos registros dele em vida, né? Já que ele morre também em 2011. O documentário também conta com entrevistas dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Bem como várias outras personalidades como Marcelo Rubens Paiva, Marcelo Tais, o Edgar Escandurra, Frejá, Paulo Miklos e também o apresentador Serginho Groisman, né? Enfim, este é um documentário que mistura política, música e futebol, não necessariamente nessa mesma ordem, que fica aqui como sugestão muito por conta do que o Luiz falou, né, sobre o contexto de ditadura militar no Brasil, no qual, se o Corinthians tivesse tido êxito esportivo, não fosse um momento de fila, pode ser que viesse a ser um clube associado à ditadura militar. E uma outra dica cultural é um artigo, né, que também vai de encontro com o que o Luiz falou a respeito da nova gestão, né, do Corinthians se apropriar desse momento histórico do clube, né, desse movimento futebolístico histórico que é a Democracia Corintiana e que a última gestão se apropriou de forma inescrupulosa, né, deste período histórico do clube. Então eu trago o artigo A Cultura da Nostalgia como Aspecto de Mercantilização do Futebol. É um artigo de 2020, né, que é escrito pela Tatiane Hilgenberg e pelo Marcos Henrique Martins Marques, né, no qual o artigo ele vai demonstrar, a partir de alguns exemplos, como algumas campanhas publicitárias de clubes ou da mídia, fornecedoras de materiais esportivos, enfim, né, da própria indústria de entretenimento, como que esses segmentos exploram alguns elementos do passado e abordam referências históricas com o objetivo de manipular os sentimentos de nostalgia das pessoas, né? Tudo isso para estimular o consumo e tornar desse sentimento, dessa sensação nostálgica, um produto, uma mercadoria. Portanto, assim, né, para mim o cerne do artigo é justamente perceber como que a espetacularização do futebol tem se relacionado com essa indústria, com a mídia, com o mercado e também com este fenômeno nostálgico que a gente tanto debateu no episódio de hoje. Eu espero que vocês possam gostar das sugestões, das dicas culturais dessa semana e valeu! A minha dica cultural dessa semana, ela na verdade é um jabá, é uma autopromoção. Nós falamos hoje de nostalgia. Pois bem, saiu aí já a revista Olé 90, lançada aí pelo selo lá do Rio de Janeiro, de Livra dos Livros, né? E o que é a Zine Olé 90? Nada mais é do que uma Zine exaltando o que foi o futebol dos anos 90. E esse que vos fala, Emerson da Silva Folharini, escreveu um texto nessa Zine. Em ocasião, eu escrevi um texto falando sobre a campanha do Clube Atlético Baçanhas, que é um clube do Uruguai, no Campeonato Uruguaio lá no meio dos anos 90. Um clube extremamente humilde, um clube de bairro, um clube fundado por anarquistas lá do início do século XX, e que teve ali o seu curto verão na anarquia, né, ali no meio dos anos 90, e acabei escrevendo um texto. O texto foi selecionado, tem outros textos muito bons, né? Tem texto do Alexandre aqui, que a gente já recomendou o livro, e de outras pessoas muito interessantes também. Para tu adquirir o livro, tu vai lá no
o Instagram da Deriva dos Livros, né? A gente vai deixar nas nossas páginas também os links, né? Caso que você queira comprar. Ou lá do Mestres Isa Edições, e você pode estar adquirindo. Essa é a minha dica cultural da semana, que é melhor falar de nostalgia do que revisitando histórias, né? Contos e mesmo narrativas criadas em cima do que foi o futebol nos anos 90 no Brasil e no mundo, né? Já que o meu texto é sobre o Uruguai, tem outras questões sobre outras partes do mundo também, né? Então, quem tiver interesse, também pode vir falar comigo no privado, que eu tenho algumas edições físicas que estão para chegar, e assim que chegar também posso entregar mais diretamente para quem for da região metropolitana de Porto Alegre. Grande beijo no coração de vocês e até mais. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Argentina 2, Inglaterra 0.